Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Que delícia estar de volta nessa casa depois de alguns anos. E é muito bom saber que aqui nós temos um povo que ama ao Senhor e que permanece fiel a Ele, que permanece buscando a sua face, a despeito de qualquer adversidade que a gente atravesse. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Como a palavra de Deus diz, os dias são trabalhosos. Mas aquele que perseverar até o fim. Amém? Então fica firme aí, que eu fico firme aqui. Eu fico firme aqui, você fica firme aí, até que ele venha. Amém? Nós estamos muito felizes, eu e o João, de estarmos nessa casa, de sermos tão bem recebidos aqui. E também ficamos felizes em saber que um trabalho para mulheres especificamente está nascendo. Eu entendo que Deus tem levantado as mulheres nos últimos anos de uma maneira sobrenatural, nos últimos 15 anos de uma maneira mais enfática, convocando as mulheres mesmo para um tempo de restauração e cura. Mas cura por quê? Restauração com as mulheres por quê? Porque a mulher, na maneira que ela foi criada, na maneira que ela foi gerada, pensada pelo Criador, ela foi feita para ser solucionadora de problemas, né? Quando o próprio Deus decreta sobre a feminilidade, Ele olha para toda a criação e Ele vem dizendo é bom, é muito bom. E quando Ele olha para o homem sozinho, Ele diz não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí a gente já torce o nariz para o auxiliadora, porque a gente enxerga o auxiliadora sob os óculos do nosso tempo, do nosso dicionário. Então, a auxiliadora para nós parece ser algo de segunda categoria. E a gente tem que entender o padrão bíblico e a palavra de Deus. A palavra original para auxiliadora é Ezer. Ezer é a mesma palavra que define a mulher em Gênesis e define a própria pessoa de Deus no Salmo 46. Então não é subserviente, não é menor. Como é que fala o Salmo 46? Abre aí o Salmo 46. Para que você nunca mais se esqueça disso. Às vezes a gente tem que grifar uns versículos aí na nossa Bíblia, não é assim? Aí você grifa, coloca uma seta dizendo assim, para que eu nunca me esqueça da maneira como Deus me fez. No primeiro verso do Salmo 46, na minha Bíblia, na minha tradução que é a NVI, diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Talvez na sua Bíblia seja escrito, socorro bem presente na tribulação. Então essa mesma palavra aí, socorro, auxílio, é Ezer, a mesma que está definindo a mulher em Gênesis. Então entenda, a mulher foi feita por Deus para ser socorro, para ser solução, para ser auxílio bem presente na hora da adversidade. Só que nós nos distanciamos tanto desse modelo. E a mulher que foi feita, forjada... Gente, se a gente pensar o corpo da mulher como a mulher foi formada, a gente vê que é algo estrondoso. Você já parou para pensar que no nosso ventre, um novo ser humano é tecido? E depois de tecido no nosso ventre, nutrido pelo nosso sangue, ele vem para a vida. E aí a gente começa a nossa rotina de marmita. A gente vira uma marmita ambulante, não é? Se a gente pensar assim, é isso que é, a grosso modo. Mas se você pensar que o filho que antes era nutrido dentro do seu ventre, agora é nutrido aos seus seios. Os seus seios explodem em vida para dar de mamar, para dar de comer para um novo ser humano. E depois que os seios cumprem o seu papel de marmita, eles voltam para o consolo. Quem aqui não se lembra do colo da avó, do colo da mãe, depois de um machucado?
E a mãe só abraça e encosta a gente aqui, ó. Aquele cheiro de mãe, aquele cheiro de avó, não é? E só aquele abraço que aperta a gente aqui nos airbags dá um consolo, dá um alívio. Nós fomos forjadas para sermos socorro, para sermos abrigo, para sermos solução. Mas aí nós acreditamos nas falácias da serpente, lá no jardim, e a gente continua acreditando até hoje. Ela chega oferecendo para a gente um projeto de poder, e a gente já entra na onda dela. E aí a gente se desvia, mais uma vez. A gente fala tão mal da Eva, né? Ah, eu vejo um tanto de mulher falando, deixa eu pegar a Eva para ela ver. Deixa eu encontrar com a Eva quando chegar no céu. Normalmente elas falam assim no período da TPM. Ou logo depois de passar por uma gestação difícil. Enfim, alguma coisa ligada à feminilidade e seus desafios. Aí eu vejo uma mulher furiosa com a Eva. Deixa eu pegar a Eva para ver. Quando está sentindo as dores do parto, né? Ah, Eva! Mas o fato é que até hoje a gente continua sendo enganado pela serpente. A gente continua sendo seduzida por projetos de poder, pela competição. Homens e mulheres não foram feitos para concorrer um com o outro. Um foi feito para apoiar o outro, um foi feito para levantar o outro, um foi feito para ser suporte para o outro. Eles foram feitos para trabalhar em equipe, não em rivalidade. E quando o mundo perceber isso, vai ser um alívio tão grande. Mas, enquanto estamos aqui, nós vamos fazendo a nossa parte. E é muito bom saber que tem uma igreja, uma casa, que tem levantado um trabalho de mulheres para se tornar restauradores de brechas, para que essas mulheres se tornem restauradoras de brechas. Porque o que a gente recebe, o que a gente tem recebido nos últimos 15 anos, não é para a gente reter para a gente. O que a gente recebe, gente, na vida, seja em ensino, seja em bens materiais, seja em talento, não é para a gente apenas. Não é para a gente apenas usufruir do conhecimento, usufruir dos bens materiais, usufruir das oportunidades. Não. A gente recebe, passa por nós, nos abençoa e transborda. Tem que alcançar mais alguém. Tem que abençoar mais alguém. Não pode ficar retido em nós, porque senão nós nos tornaremos individualistas e adoentadas. Adoentadas pela depressão, adoentadas pelo egoísmo, adoentadas pelo egocentrismo e corrompidas pelo poder. Então passa por nós, nos atravessa, nos cura, nos liberta, traz alento, dias de refrigério, e aí transborda e alcança outro. Tudo que a gente recebe é para ser compartilhado, não é para ser retido. Amém? E aí, nessa reunião, que alegria saber que o que inspirou essa primeira reunião foi aquele versículo de Provérbios, que a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, é aquela que se ri diante do futuro. Rir diante do futuro. Quem ri diante do futuro, gente? É quem tem certeza, né? Você tem certeza? Eu ri diante do futuro, porque Deus está lá. O Deus que está cuidando de mim aqui, vai cuidar de mim lá. Não é assim? A gente ri porque a gente não está preocupado com o futuro. Não está ansioso pelo futuro. A gente está confiante no futuro que Deus está desenhando para nós. Agora, fundamental para o futuro é como a gente está vivendo agora. A gente fica tão ansioso pelo futuro, e nós, mulheres, isso é uma peculiaridade feminina, né? A gente fica tão ansiosa, e muitas mulheres às vezes me procuram e falam assim, Helena, ora por mim, para Deus tirar a minha ansiedade. Eu falo assim, olha, a Bíblia não fala que Deus tira a ansiedade, não. A Bíblia fala que a gente tem que lançar sobre Ele a nossa ansiedade. É você que lança, não é Ele que tira. É você que desiste dela. Não, isso não me pertence. Sai de mim agora. De 10 em 10 para não embolar na porta. Não é assim? Você se desfaz, você lança, você não recebe, não aceita esse estilo de vida que te impulsiona para a ansiedade. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? E o que a gente tem? É o presente.
O passado já foi, virou história. Tem muita coisa boa que a gente tira de lá, mas a gente não pode ficar preso nele. E tem muitas experiências difíceis que nós vivemos lá, mas elas também são parte de quem nós nos tornamos hoje. Não é para ser desprezado, mas não é para ficar preso nele. E o futuro, nós não temos ainda. Porque eu não sei se eu acordo amanhã, gente. Então, por que eu vou ficar morrendo por causa do amanhã? Eu vou confiar no amanhã. E eu vou viver bem o hoje. Para que amanhã eu colha das sementes que eu estou plantando hoje. E se eu não tiver mais aqui para colher, que a minha descendência colha. Que eu deixe um legado para a próxima geração, para aqueles que conviveram comigo. Vocês entendem isso? E aí, buscando dentro desse tema, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Você pode abrir comigo a sua Bíblia? Lucas, capítulo 12. E nós vamos ler o texto a partir do verso 13. Lucas 12, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim. Jesus, bom, o contexto aqui, deixa eu só te ilustrar o que Lucas está registrando aqui. Jesus estava ministrando, ensinando a uma multidão. Dentro desse grupo de pessoas a quem Jesus estava ensinando e ministrando, também estavam os seus discípulos. E na minha versão NVI, o texto diz assim, a partir do verso 13. Alguém da multidão lhe disse, quer dizer, enquanto Jesus estava ensinando, alguém lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Entre você e seu irmão. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhe contou essa parábola. Por que Jesus contava parábola, gente? Você já viu aquela expressão assim, quer que eu desenhe? Você entendeu? Quer que eu desenhe? Pois é, as parábolas eram mais ou menos isso. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita? Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Gente, presta atenção, eu quero dar uma ênfase aqui. Jesus foi abordado, interrompido no seu ensino, por uma pessoa que falou, mestre, defende aqui a minha causa. Com certeza ele e o irmão estavam em demanda por uma herança, o irmão não estava querendo dividir direito, e ele vendo que Jesus era um mestre, era um cara respeitado, um doutor, falou, me ajuda aqui, fala com meu irmão, o senhor que é um bom, o senhor é íntegro, o senhor é honesto, as pessoas te dão ouvidos, fala com meu irmão aqui que é para dividir a herança comigo. E Jesus fala com eles, mas quem me colocou como juiz e árbitro entre vocês dois? Mas deixa eu aproveitar deixa eu ensinar para vocês aqui, ó. Deixa eu aproveitar essa pergunta e ensinar para vocês. Não deixa a ganância tomar conta de vocês. E aí ele conta essa parábola. Mas agora ele se dirige aos seus discípulos. Então ele está fazendo uma ênfase para aqueles que já o seguiam. Quantos aqui seguem Jesus? Quantas aqui podem dizer, eu sou discípula de Jesus? Eu aprendo dele, eu quero mais dele, eu quero andar perto dele, eu quero receber da parte dele. Então essa palavra é especificamente para você.
E ele diz aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, presta atenção, o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Quem é que sabe, gente? O Pai sabe que vocês precisam delas. Ele sabe tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que o Senhor ministre poderosamente, pelo poder do teu Espírito Santo, ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Quando a gente olha, esse texto é amplamente conhecido, a gente repete, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as musiquinhas desde a escola dominical. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Quando a gente olha para uma criança, quem aqui tem filho pequeno, com menos de 5 anos? Deixa eu ver. Então você sabe, quem já teve filhos com menos de... Então você sabe. Você não vê uma criança que acordou de 5 anos falando, será que vai ter arroz para amanhã? Seu filho já falou isso com você? Mãe, como é que está a conta de luz? Eu demorei muito no banho, mãe, será que isso vai causar dano no mês que vem na conta? Você não vê as crianças se preocuparem com isso. Por quê? Porque eles têm certeza que não vai faltar. Eles têm certeza. E é tão interessante que no contexto, quando você convive em um contexto de crianças que passam necessidade, onde a luz falta e o arroz falta, eles desenvolvem um outro jeito de confiança. Eles também não ficam preocupados se vai ter. Tem hoje, mãe? Não, não tem. Então tá. Alguma hora vai pintar. Não sei de onde, não sei como é que vai ser. Uma hora dessas eu como aí, não vai dar para comer agora. Vou fazer alguma coisa ali para distrair minha fome. É duro a gente ouvir isso. É duro a gente ver isso existindo ainda. Mas eles elaboram um outro jeito. Mas depois que eles vão crescendo e vão tomando consciência do contexto e vão observando que uns têm de sobra, joga comida fora, e que eles não têm, aí aquela inocência e confiança vai dando lugar para revolta,
para a raiva e pela vontade de querer resolver aquela situação, às vezes pela força. Não, eu não tenho que ficar sentindo fome. Eu não tenho que brincar para distrair minha fome. Eu tenho o direito de comer e eu vou comer, nem que eu tenha que roubar. A gente cresce, entende certos conceitos, absorve e é influenciado pelas injustiças do nosso tempo. E aí a gente assume um comportamento diante disso. Não é diferente no mundo espiritual. No mundo espiritual nós também crescemos do jeito errado. E a gente vai sendo deformado. E a gente tira o controle das mãos de Deus e toma o controle nas nossas próprias mãos. E ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e experimentar o deleite do cuidado do Senhor, da cura do Senhor, da esperança do Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que nós temos necessidade. Gente, o reino de Deus é mais do que comida e bebida, né? Mas a gente se preocupa prioritariamente com esses dois itens. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que morar. Depois eu penso nas outras coisas. Não é assim? No reino de Deus isso é invertido. No reino de Deus é mais ou menos assim. O outro precisa de pão, o outro precisa morar, o outro precisa de auxílio. É tudo sobre o outro. Então, no reino de Deus a gente está mais de olho na necessidade do outro do que na nossa própria necessidade. E enquanto nós vivemos o reino de Deus, acudindo, cuidando, acolhendo, aconselhando, abraçando, ouvindo, Deus vai cuidando da gente. Nós somos libertos da depressão. Há um tempo atrás eu estava lendo uns estudos, vendo umas estatísticas, e eu fiquei sabendo de um experimento médico. Um grupo de pessoas sofria de depressão química, né? Uma depressão que não era causada por transtornos, por perdas, por momentos difíceis da vida, por decepções. Elas não produziam realmente um hormônio necessário e elas tinham que tomar remédio para fazer a reposição, para reagir àquela doença. Depressão não é frescura, depressão é doença. Uma doença que o diabo oportunamente gosta de usar preferencialmente, porque através da todas as outras doenças as pessoas querem viver. Todas as outras doenças as pessoas querem sair dela e sobreviver a ela. A depressão é o contrário. As pessoas que são atacadas por essa doença querem morrer. Então é uma doença que eu falo que Satanás tem uma preferência especial por ela. A fragilidade da alma humana onde ele se mete, oportunista como ele é, para trazer desejo de autoextermínio, desejo de morte. E nós estamos vendo isso acontecendo em todas as famílias. Não tá mais, depressão não era uma doença longe, suicídio não é uma coisa longe, gente. Está chegando cada vez mais perto. Sempre tem alguém que conhece alguém que está sofrendo com isso. E nós como igreja, nós como mulheres, nós como mães espirituais, porque se você não é uma mãe biológica, você é mulher, você é uma mãe espiritual. Deus te chamou para gerar essa geração com seus joelhos, com as suas súplicas. Mas quando a gente está fechado no nosso mundinho, preocupado com a nossa roupa, com os nossos afazeres, com a nossa vidinha medíocre, a gente vive uma vida medíocre. E a gente não vive as delícias do propósito de Deus. De servir o outro, de orar pelo outro, de gerar o outro espiritualmente, de ser a resposta para o outro, de ser os ouvidos para o outro, de viver o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, inclusive a sua saúde. Esse grupo de médicos fez esse estudo. E essas pessoas pararam, esse grupo de pessoas parou de reagir, de responder ao medicamento. Eles já usavam o medicamento e esse grupo parou de reagir. Então, assim, por mais que eles aumentassem a dose do remédio, aquelas pessoas não respondiam mais ao tratamento e a depressão foi tomando conta daquelas pessoas. Então, o que aqueles médicos decidiram fazer? Um experimento. Pegaram esse grupo de pessoas e começaram a levar esse grupo de pessoas para servir voluntariamente ao próximo, necessitado, desafortunado. Então levou esse grupo de pessoas. Então vamos lá, onde que nós vamos? Vamos servir o sopão.
Vamos no asilo fazer um trabalho com os idosos. Vamos visitar as crianças que foram abandonadas. E esse grupo de pessoas doentes com depressão começou então a prestar serviço ao próximo, a conviver em situações dramáticas, a visitar hospital, asilo, creche, a servir pessoas em necessidade. Resultado: 100% de sucesso. Todas aquelas pessoas saíram da depressão quando o remédio não dava mais jeito. Isso, gente, nos remete àquilo que Jesus fez quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Ele estava nos seus últimos momentos com os discípulos. E quando você sabe que vai morrer e está nos seus últimos momentos, você vai enfatizar para aqueles que você ama, o que é mais importante para você. Você vai dizer a eles aquilo que você, o resumo da sua vida. Olha, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, presta atenção nisso. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Quando Jesus se cingiu de uma toalha e tomou o lugar do menor e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não mandou a gente fazer cerimônia de lava-pés, gente. Aquilo foi uma metáfora. O que ele estava falando é: assuma o lugar de quem serve. Mesmo que você seja doutor, mesmo que você seja mestre, mesmo que você seja cheio de conhecimento, esteja disposto a servir, não a mandar. Vocês dizem que eu sou mestre e senhor, ele disse em João capítulo 13, e vocês dizem bem, porque eu sou. Se sendo eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, façai vós o mesmo. Gente, na hierarquia dos escravos, dos servos, dos empregados, o escravo menor entre os escravos era o encarregado de lavar os pés aos visitantes. Jesus não tomou só o lugar do servo, ele tomou o lugar do menor na hierarquia dos servos. E ele falou assim: vocês estão entendendo? Vocês podem não estar entendendo agora, mas vocês entenderão mais tarde. O legado do cristianismo é serviço. E porque nós nos desviamos desse legado, que a gente quer glória, a gente está adoecendo. O que deveria estar nos exaltando, está nos envenenando. O que deveria estar sendo solução para a gente, está sendo a nossa morte. E o que Jesus está falando aqui nesse ensino é: cuidado onde vocês colocam o seu coração. A gente gasta tempo, gente, em tanta coisa que não é o reino de Deus. A gente gasta tempo com a nossa dor. Às vezes a gente gosta de idolatrar a nossa dor. Porque quando você está passando por um momento difícil, todo mundo te dá atenção. Aí a gente coloca a nossa dor no oratório. E aí todo mundo chega perto e aí: como é que você está? Cabe bastante melhor, né? Mas estou bem. Não fiquei sabendo que seu filho está. Meu filho está. Você vai ter, não estou ridicularizando a sua dor, cada um de nós aqui tem uma. Não pense vocês que alguém de nós... Olha, se você está num momento sem dor na sua vida, glória a Deus, aproveita que você está no intervalo do refrigério. Porque, gente, a jornada humana é uma jornada no deserto. É só a gente comparar com o povo de Israel atravessando o deserto para chegar em Canaã. Somos nós. Aquilo é a nossa história, retratada na história de Israel. A gente atravessa o deserto. Deus provê a coluna de fogo, Deus provê a fumaça, a nuvem, né? Deus provê o maná, Ele está ali, cuidando, mas nós estamos no deserto. Então, de vez em quando tem Elim, né? Chega num oásis gigante, 12 fontes, não sei quantas palmeiras. Deus leva a gente a Elim, Deus leva a gente a lugares maravilhosos. Mas depois a jornada continua. Você não vai morar em Elim, você só vai passar por Elim, porque o seu destino é Canaã.
Então, a gente está aqui, a gente está atravessando um deserto, todos nós. Às vezes você está no oásis, nesse exato momento da sua vida você está no oásis. Outro dia, um tempo atrás, eu postei no meu Instagram um vídeo de um amigo meu que eu abri, ele faz trilha de moto. Todo final de semana, é o esporte dele, a maneira dele relaxar, né? E ele já é um veterano e aí ele posta os vídeos dele assim, lá no meio do mato, no meio do nada, né, e tal. E esse dia, mas ele sempre está falando da trilha, que a jornada é difícil. Eu fico pensando, meu Deus, como é que gosta, né? Ele vai caçar um caminho difícil. E quanto mais difícil o caminho, mais emocionante a trilha. Você tem gosto para tudo, né? Uns fugindo da luta e o outro caçando a luta, né? Mas nesse dia ele fez um vídeo diferente. Ele fez um vídeo falando assim: ei, você aí, está passando por um momento ruim? Vai passar. E você que está vivendo um momento bom? Vai passar também. Aí ele falou assim, porque é assim. O que é bom passa, o que é ruim passa, vida que segue. E terminou o vídeo, é o profeta da nossa geração. Mas é exatamente isso que acontece, gente. A gente está vivendo um tempo bom, ele vai passar. E a gente está vivendo um tempo ruim, ele vai passar. Glória a Deus. Agora o lindo é que quando a gente pertence a Deus, os momentos ruins, eles vão virar material para a jornada. Eles vão virar aprendizado. Deus não desperdiça absolutamente nada. Então você está na luta aí, eu vivo minhas lutas. E olha, Deus tem me aperfeiçoado através delas. Tem lutas minhas que eu ainda não vi o desfecho. Não vi a resposta, não vi o final. Mas eu não estou preocupada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nós não cantamos isso aqui hoje, né? Nós somos filhos de Deus, Ele está com a gente. Então, Ele está cuidando. E o Senhor, Ele não cuida só com afago, não. Ele também cuida com a vara. Ele também corrige, Ele também dá limite. Ele também fala, não, você não vai ter isso, senão vai te distanciar de mim. Ele também fala, não, você tem que passar pelo vale. Porque você nunca mais vai olhar para os companheiros de vale do mesmo jeito que você olha hoje. Você tem que passar por isso. Gente, Deus transforma a nossa maldição em bênção. Ele não planeja a nossa maldição. Ele não está lá assim, vou pegar fulano e vou tacar ela no vale. Mas é a jornada, é o deserto. Faz parte, está na trilha, está no caminho. É igual o caminho natural. Você anda por um caminho lindo. Às vezes você pega umas estradas, gente, pavimentadas, assim, ó. Você entra aqui por São Paulo. Oh, que maravilha. Quando você passa na fronteira de Minas, tudo muda. Mas eu sei de uma coisa, você vai sair melhor motorista dessa estrada. Porque você vai ter que aprender a driblar os buracos, as pedras, as curvas. Você vai ter que aprender, você vai desenvolver mais atenção no caminho. Quando você está só no tapete, você vai... Aí você fica vulnerável. A autoconfiança nos torna vulneráveis. Mas quando você confia em Deus, somos protegidos. Não é assim? E a gente começa a prestar atenção, a olhar além do nosso umbigo, além da nossa dor, além do nosso interesse. E aí a nossa dor vai sendo diluída. E aquilo que era difícil vira um processo maravilhoso de transformação na nossa vida. Jesus está enfatizando esse ensino para os seus discípulos. E ele está dizendo, olha, vocês estão preocupados, correndo atrás de coisa. Eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida. Interessante. Não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Gente, a gente não fica preocupado com a nossa inveja. Eu não vejo ninguém assim, eu estou preocupado. Com o que, fulano, você está preocupado? Porque eu não quero mais continuar invejosa? Eu não tolero mais esse... Não tolero. Não quero mais. Eu preciso de entrar num processo em Deus que eu seja curada, liberta e transformada. Raramente você vê gente falando isso. As pessoas estão preocupadas com as coisas que não cabem dentro do caixão. Que você não leva para a eternidade. Que não vão fazer diferença na vida de ninguém. Que não vão causar impacto na vida de ninguém. A gente perde noite de sono por causa de boleto.
A gente se mete em confusão por endividamento, para parecer mais glamurosa por outro. Gente, a gente tem que ser feliz com menos. Teve uma vez que eu estava fazendo essas orações perigosas, gente, que a gente faz. Eu estava insatisfeita. Por quê? Porque hoje nós temos o modelo da comparação, né? A gente está sempre de olho na vida do outro. Quando o Senhor falou para a gente não se preocupar com a própria vida, Ele não estava falando para você cuidar da vida do outro, não. Ele foi bem claro, não se preocupe com a sua vida, no que vocês vão comer, vestir, não andeis ansiosos, não fica buscando essas coisas ansiosamente, vai no processo natural, leva a sua vida, vive o hoje, estuda, trabalha, se dedica, seja o melhor naquilo que você faz, e o Senhor vai acrescentando, vai te abençoando, vai te prosperando, é desejo do coração de Deus te abençoar, mas você não pode ficar apegada, quanto mais gana, quanto mais fissurado você tiver em ter, menos vem. Porque esse é o seu Deus. E Deus não divide o trono dele com ninguém. Ou ele ocupa o centro, ou ele não ocupa. E Mamon é um Deus cruel. Mas quando você vai vivendo a vida, vai vivendo hoje, né? Eu vou levantar, porque tem gente também que torce a palavra, né? Não, o Senhor falou que eu não precisava te preocupar com nada. Aos seus amados dá enquanto dorme. Aí dorme o dia inteiro. Eu vou ali receber. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que não fique com foco só em você. Não se preocupe só com aquilo que é bom para você. Não fique ansioso por ter. Seja a melhor versão que você pode ser. Trabalhe honestamente. Sirva as outras pessoas. Seja o melhor empregado da sua empresa. Seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, onde você estiver. E Deus vai acrescentando. Testemunhe Jesus. E testemunhar Jesus, gente, não é ficar falando de Jesus o tempo todo, não. Testemunhar Jesus, muitas vezes, é chegar no horário. É tratar o outro com dignidade. É olhar todas as pessoas nos olhos e tratarem todas sem distinção. Isso é testemunhar Jesus, é falar a verdade. É não mandar o amigo bater o ponto que é para você bater. É não inventar desculpa, não chegar com atestado médico falso. É ter caráter, integridade. Isso é testemunhar Jesus. Então testemunhe Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Pois é, Eliana, meu patrão é uma praga. Meu salário é uma miséria. E você é o profeta de quem? De que espírito sois? Né? Porque os discípulos de Jesus estavam lá. Tem hospedagem para Jesus? Não, não tem não. O senhor quer que manda fogo? Vou mandar fogo sobre Samaria. Jesus fala para ele, de que espírito sois? Tem uns crentes aí que Deus está falando, de que espírito sois? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando fala buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, é viva o reino de Deus. Viva sob esse prisma, viva sob esse prumo. Seja uma pessoa que seja a expressão da justiça, da solidariedade, do amor. O reino de Deus veio em Jesus e está na face da terra através da sua vida. Porque nós somos o corpo de Cristo. A gente quer ver uma sociedade transformada pelo governo. Não vai rolar. O que transforma a sociedade é Deus, através da igreja. A igreja pode transformar o governo. A igreja pode transformar a arte. A igreja pode transformar o entretenimento. A igreja pode transformar a política e o jeito de fazer política. Sob o prumo do reino. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. O reino é o prumo. A maneira como o Senhor viveria aqui na terra, é assim que nós devemos viver. Nós nos dispersamos tanto. E a gente vive para a gente. E vamos adoecendo. E Jesus está nos chamando para voltar. E Ele está prevenindo, enfatizando para os seus discípulos, para mim
para você que segue a Ele. Então, não fica preocupado. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber. E não fique preocupado em disputar com o outro. Aí você fica olhando pela comparação para a vida do outro. Você está feliz com a sua vida, até que você vê a vida da outra. Ah, ela está casada, eu estou solteira. Ela tem filho, eu não consigo engravidar. Ou então, a casada olha para a solteira e fala, ela está solteira, eu estou casada. Cada um com seus problemas. E a gente está sempre olhando para a vida do outro. E esquece de desfrutar a vida que Deus deu na nossa mão para a gente desfrutar e fazer o melhor que a gente puder fazer com ela. E a gente então começa a correr atrás do vento por causa da comparação. E a gente começa a trabalhar muito. E a gente coloca a desculpa do nosso trabalho na família. Não, porque eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Por quê? O que você não teve também fez de você quem você é. O que você não teve te tornou resiliente, te tornou forte. Nós estamos com uma geração de jovens sem resistência nenhuma. Golpeados, fragmentados emocionalmente, porque mamãe e papai deu tudo. Mamãe e papai deu tudo, só não deu o principal. Às vezes, meninos de classe média, meninos que estudaram em boas escolas, meninos que cresceram numa família estabelecida, pais saudáveis, casamento feliz, mas pais tantas vezes sem tempo, porque tem que pagar o boleto. E o filho tem que estudar na escola tal, que vai preparar ele melhor para o vestibular. Prepara para o vestibular, mas não prepara para a vida. Quem prepara para a vida é pai e a mãe, guiados pelo Espírito Santo. Porque nem como pai e mãe a gente consegue muita coisa se a gente estiver agindo na nossa própria razão. Porque a gente querendo acertar, a gente erra tanto. Eu já cometi erros grosseiros com os meus filhos. Que eu tenho que voltar lá e me perdoa. Eu só te garanto uma coisa, eu estava tentando acertar. Mas eu não sabia, me perdoa. Meu Deus, como a gente está invertendo os valores, gente. E a gente fica pilhando os nossos filhos para eles serem grandes profissionais. Mas eles estão se perdendo nas relações humanas. A solidariedade não existe mais. E quando eles recebem um não da vida, porque o não da vida chega para todos nós, eles se desesperam, eles perdem a esperança, eles perdem a vontade de viver. Porque nós invertemos as polaridades. E nós estamos mais preocupados em fazer dos nossos filhos pessoas que têm, pessoas de sucesso, do que pessoas bem resolvidas, pessoas cheias de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. A gente não leva o nosso diploma, e eu não estou fazendo aqui uma apologia à preguiça, nem a não estudar, de maneira nenhuma. Nós temos um propósito para ser cumprido nessa terra. Seja como pastores ou como médicos, dentistas, professores. Cada um de nós tem uma vocação e um propósito dado pelo próprio Deus. E Deus precisa que você esteja disposto a se aperfeiçoar naquilo que Ele te colocou nas mãos, aquilo que Ele te confiou. Nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Então, se Deus me deu alguma coisa para cuidar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou fazer meia boca. Agora, o meu coração e os meus olhos estão em Deus. E não naquilo que eu vou ganhar com isso. E é esse prumo que o Senhor está trazendo para a gente. E eu quero te perguntar nessa noite, onde está o teu tesouro? A gente está falando de futuro. Da mulher sábia que ri do futuro. Ela ri no futuro porque ela é cheia de confiança.
Ela tem certeza, eu sei em quem eu tenho crido. Como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, e nos currais não haja gado. Ou seja, gente, ainda que tudo ao meu redor estiver falindo, estiver ruindo, estiver dando tudo errado, eu, contudo, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz caminhar altaneiramente. Olha a perspectiva de reino, olha a perspectiva de Deus. A minha alegria não depende das circunstâncias ao redor, mas daquele nas mãos do qual está o meu futuro. A minha esperança é o Senhor. O meu hoje é o Senhor, o meu amanhã pertence a Ele. Mas o que a gente está plantando hoje é fundamental para aquilo que a gente quer colher amanhã. Se você está idolatrando a sua dor, idolatrando a sua fratura, idolatrando as suas perdas. Não, gente, vive o luto, chora, chora mesmo. Tem coisas na vida que a gente precisa chorar. E chorar, às vezes, se você não pode gritar, enfia a boca no travesseiro e berra. Você não quer que o vizinho escute? Ah, mas não para de gritar. Tem coisas que a gente tem que viver mesmo. Mas levanta dali, enxuga as lágrimas e prossiga. O diabo às vezes fica nos prendendo através das nossas emoções. A palavra é mais do que emoção. A obediência a Deus tem que ser mais do que emocional. Você se lembra dos discípulos quando estava ali no Getsemane? Jesus estava dizendo para eles, olha, naquela mesma despedida, naquele mesmo clima de despedida, Jesus disse, olha, é chegada a minha hora. E vocês vão se escandalizar em mim, vocês vão me deixar. E Pedro, de maneira nenhuma, nunca te deixarei, jamais. Se for preciso, eu vou morrer no seu lugar. Eles outros, ó. Primeiro cortou a orelha de mal. Depois, quando viu que não tinha jeito. E eu não vou criticar Pedro, não, porque nós somos Pedro. Nós somos tudo mesmo material. E a gente fica lá, morrendo de amor, mas aqui atrás da coluna. Será que ele vai morrer? Será que ele vai ser preso? E depois a gente experimenta o fracasso. Por que eu neguei? Por que eu falei? Por que eu deixei? Por que eu não fiz? Por que eu não aconteci? E Jesus vem encontrar com a gente na praia e diz, você me ama? O Senhor está sempre nos restaurando, nos chamando de volta. Eu sei dos seus limites, eu sei da sua humanidade, mas eu vou usar você assim mesmo. Mas você tem que prosseguir. Tem gente que idolatra a dor, idolatra o problema, idolatra os talentos, as capacidades, como se a gente não pudesse perder a voz, os dedos, um abrir e fechar de olhos. A nossa vida é tão frágil, para que se ensoberbecer? Para quê? Uma pequena veinha assim que rompe aqui dentro. Vai para a eternidade. Nós somos tão frágeis. Por que empinar o nariz? Idolatramos a nossa posição, nossos títulos, a nossa imagem, que eu tenho uma reputação para zelar. Idolatramos a nossa justiça própria, a gente se sente mais limpinho do que os outros. Ah, eu casei virgem. Meus filhos todos estão no caminho do Senhor. E a gente se ensoberbece por aquilo que a gente não conquistou. É tudo sobre Ele, não é nada sobre nós.
É tudo pela misericórdia dele, não é porque nós somos melhores do que ninguém. E às vezes a gente precisa também de sofrer as nossas fraturas para a gente entender isso. Uau, Deus! Eu vivo isso na minha própria vida hoje. Eu pensava que os meus filhos serviam a Jesus porque eu era uma mãe espetacular. Não, eu ensinei os meus filhos no caminho do Senhor. Eu ensinei. Mas uma se desviou. E está vivendo uma vida que o Senhor está me latejando em amor. E agora eu não oro só pelos meus filhos. Eu oro por milhares de filhos. Deus abriu a minha visão. E falou assim, sabe os outros 3 que estão me servindo? Não é por sua causa. É porque a minha misericórdia os tem guardado. Continua orando por eles. Ora pelos 4. E não ora só pelos 4. Ora por todos os filhos das suas amigas que estão desviados no caminho. Agora você não vai orar só pelos seus 4, pelos filhos das suas amigas. Você vai orar por todos os filhos pródigos da nação. Agora, Helena, você não vai orar só pelos filhos pródigos da nação. Você vai orar por todos os filhos pródigos na face da terra. E todas as vezes que você orar pela sua filha, você vai levantar a sua voz. Senhor, onde tem um filho do Senhor, que está longe dos teus caminhos, Senhor, pega esse menino de jeito, traz de volta, dá uma chance, Senhor, convence da justiça, do pecado, do juízo, cura a alma desses meninos. O Senhor, eu te peço que só cure não, levanta uma geração poderosa na terra, que não vai apenas, Senhor, falar daquilo que eu conheço, que eu ensinei, mas daquilo que eles viram e ouviram. Uma geração que se levante com respostas que eu não tenho. Porque eles estão vivendo coisas que eu nunca vivi. Reverte isso, Senhor, para a glória do teu nome. Reverte esse jogo, porque o Senhor é mais poderoso do que Satanás. Deus mudou a minha perspectiva. Os primeiros anos foi idolatrando a minha dor, coitada. Coitada, não, eu sou filha de Deus. Coitada do diabo que aguarda ele. Espera que a sua está sendo preparada. E a nossa boca vai se encher de riso. Nós somos filhos de Deus. Então nós não estamos mais à deriva. Temos dono. E todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a única coisa que a gente deve buscar na vida é amar a Deus. E amar a Deus, gente, não é cantar canções de amor. Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus não é dizer canções de amor, amar a Deus não é dizer eu te amo, Deus. Amar a Deus não é colocar lá hashtag Deus no comando. Porque tem essa moda agora, hashtag Deus no comando. Deus no comando, eu não comando nada. Se Deus estivesse no comando, você não estava levando essa vida que você está levando. Se Deus estivesse no comando, você não estava indo para o carnaval. Se Deus não estivesse no comando, você não estava buscando anestesia no álcool. A gente fala muita coisa. Sabe aquela história? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo coloca hashtag Deus no comando. Mas é tempo de nós nos levantarmos como filhos da luz, obedecendo a palavra de Deus. E se Jesus está falando aqui para os seus discípulos, não cuidado com a sua ganância. Não busca primeiro os seus interesses. Não fica preocupado nem ansioso demasiadamente com aquilo que você tem que comer, vestir, onde morar. Preocupe-se mais com o outro. Olha para o seu lado, tem gente necessitada precisando de você. Abraça, consola, senta um pouco, toma um café, empresta os seus ouvidos para impedir que alguém pule do 10º andar de um prédio. Sai do seu egoísmo, sai da idolatria do seu ego.
Sai dessa vidinha que vive só para você. Porque às vezes a gente pensa que a idolatria do ego é só a gente sabe se achar. Não! A idolatria do ego muitas vezes é você ficar trancado nessa tristeza recorrente. Ah, eu não posso nada, eu não sei nada, ninguém me cumprimentou. Ouvido aos céus, ó azar. É eu no centro do mesmo jeito. Começa a viver pelo outro, começa a prestar atenção na necessidade do outro, começa a compartilhar suas coisas com os outros, começa a separar uma parte do seu dia para servir. Levanta da cama com uma motivação. Hoje eu vou abençoar quem? Me mostra o Espírito Santo. Coloca no meu caminho, Senhor, algum suicida, porque eu quero que o Senhor me use como instrumento de vida. E às vezes, gente, quem a gente tem que abençoar está dentro da nossa casa, tá? Nosso maior campo evangelístico é a nossa família. Sabe por quê? Porque eles conhecem a gente sem máscara. Se a gente tem que buscar ser crente num lugar, é dentro de casa. Porque ser crente aqui na igreja é fácil. É só dizer, Pai do Senhor. Oi, linda. Deus abençoe. É fácil. Você coloca a máscara social, modo crente, ativado. Põe a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor. Chega em casa. Quem deixou esse sapato aqui? O menino. O marido chega e fala, senhor, bem, frita um ovo para mim. Você não tem mão, não? Essa aí é quem você é de verdade, bem. Ativa o modo crente 24 horas por dia. Espírito Santo de Deus. Põe as duas mãos na minha cabeça e não me solta de jeito nenhum. Eu estou na menopausa. E na menopausa, além do calorão, a gente sente uma raiva voraz de repente. Você está levando a sua vida, de repente, alguém estraga o seu dia, você quer matar essa pessoa. Normalmente o marido. Eu te amo, neném. Ele viveu a vida dele sempre assim. Ele teve sempre esse ritmo. Ele teve sempre o seu jeito de falar. E você amava, de repente, chegar um ódio. Por que esse homem tem que estar tão devagar? Por que ele está fazendo isso? Por que... O problema não é ele. É aquele momento que você tem que falar, Espírito Santo de Deus, o Senhor é que domina sobre todo hormônio. Gente, estou falando sério, o Senhor não comprou a gente por inteiro, alma, corpo, espírito? Pois é, meu filho. Resiste a Satanás. Finca o pé e fala assim, não, você não vai passar. Espírito Santo de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Mas o fato, gente, é que a gente não tem que tolerar, sabe, nosso mau humor, a nossa inveja, a nossa intolerância, a nossa ira. E a gente precisa realmente entrar mais fundo e falar, Senhor, me toma por inteiro. Vai me curando. Vai me aperfeiçoando no Senhor. Porque eu quero a vida abundante que Jesus conquistou para mim. Vai passando o seu prumo, Senhor. Vai tirando de mim a falsidade, a mentira, a inveja. Eu não sei qual que é a área aí que pega para você, mas eu sei que o dono da vida está disponível para trabalhar no seu coração. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você já pensou na piração que é isso, gente? O povo judeu afasta do Muro das Lamentações de costa, em temor por causa deles acreditarem da presença de Deus naquele muro. A simbologia da presença de Deus. A única parte que restou do templo. Então eles não dão as costas. Um número de passos eles vão andando de frente para o muro. Por causa do temor no coração deles. Imagina se a gente tivesse esse temor porque a presença de Deus habita dentro de nós. Se a gente tivesse a consciência da presença, a gente não falava metade das besteiras que a gente fala. Que o Senhor nos ajude.
Que a gente cuide bem do nosso dia hoje, da nossa família hoje, do nosso vizinho hoje, da nossa sogra, da nossa mãe, da nossa nora hoje. Porque amanhã você vai colher do que você planta hoje. Então cuida do seu casamento hoje. Cuida do seu trabalho hoje. Chama o Senhor para o seu dia. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia para viver. Me faz viver esse dia com propósito. Me faz viver esse dia, Senhor, debaixo da tua vontade. Me faz ouvir a tua voz, me guia, me governa. Que venha o teu reino. O reino vem sobre nós, que cremos, que entendemos, que o governo dele nos governe, que a palavra dele nos direcione, que o caráter dele molde o nosso caráter e que a gente viva a vida abundante que ele conquistou para nós. Não ansiosos, não preocupados, livres, fazendo o nosso melhor com as pequenas coisas. Não perca a oportunidade de semear na vida de alguém. Não perca a oportunidade de abraçar. Não perca a oportunidade de viver mais atento à necessidade do outro. Quanto mais egoísta, quanto mais fechado em você, seja na sua dor ou seja na sua glória, mais doente você vai ficar. Quanto mais liberal, aberto para o outro, compartilhar tempo, compartilhar dinheiro, compartilhar sapato, compartilhar roupa. Sabe aquela calça 36? Ela não te pertence mais. Já tem 6 anos que ela não te pertence mais. Você está quase acendendo uma vela para ela lá no armário. Helena, mas eu tenho um alvo, eu vou emagrecer. Glória a Deus, amiga, tenha alvos mesmo. Mas quando você emagrecer, o Senhor é suficiente, Ele te dá outra calça 36. Essa agora não te serve, não te pertence, passa adiante. Não se tranque no egoísmo. E não se tranque nas coisas desse mundo. Você não vai levar... Gente, nós mulheres somos tão apegadas a bobagens. Nem a roupa que você vai ser enterrada, a não ser que você seja muito doidona. Nem a roupa que você vai ser enterrada, você escolhe. Às vezes você deixa até escolhida. Alguém fala assim, ó, me enterra com essa roupa. Alguém fala assim, não, está muito feia com essa roupa, vamos tirar com outra. Você não está lá mesmo para ver? Por que a gente se apega? Eu conheço a história de uma mulher que ela tinha uma coleção. Eu não me lembro mais do que era. Não sei se era bebeloso ou bonecas, eu não me lembro. Ela tinha uma coleção que ela assim, sabe, tipo idolatrava. Cuidava com todo zelo, cuidava com todo carinho. Foi só ela fechar o olho, o filho mandou vir buscar tudo. Doou para não sei quem. Pôs o caminhão na porta. Gente, investe no que é eterno. Investe no que é ferrugem e não corrói. É o que ele termina dizendo, pequeno rebanho. Eu acho tão bonitinho quando Jesus chama a gente de pequeno rebanho, porque a gente é pequeno rebanho mesmo. Ele termina o texto falando, no verso 33, venda o que tem e dê esmolas. Façam para você. Sabe a calça 36 aqui, ó? Hashtag fica a dica. Tem um tanto de coisa que você tem, que você não precisa delas, mas que vai abençoar alguém. Faz um bazar para missões. Gente, abre. A gente, sabe, o Senhor morreu de braços abertos para a gente também abrir os nossos, para abraçar e para liberar. Sabe? Vamos abençoar pessoas. Isso cura a gente, cura o nosso coração. Vendo o que vocês têm, dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Não se preocupa com o dia de amanhã.
Não estou falando para você ser irresponsável, presta atenção. Não estou falando para você ser irresponsável. Estou falando para você ser bom mordomo. Servindo com aquilo que Deus tem te dado. Às vezes você tem o dinheiro que é a conta do mês. Não é? Mas às vezes você pode deixar de fazer unha para padrinhar uma criança. Eu sou madrinha da Visão Mundial. Hoje, para padrinhar uma criança pela Visão Mundial, você gasta R$50 por mês. Eu posso mudar o futuro de uma criança. Se eu deixar de fazer 2 unhas. Então, agora eu faço unha uma semana sim, uma semana não. E quando eu olho para a minha unha por fazer, eu sinto uma alegria tão grande. Eu podia falar com o João, João, eu quero apadrinhar uma criança e quero fazer unha também. Mas é um exercício. Um exercício de quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente tem que aprender a voluntariamente negar-nos a nós mesmos. Nessas coisas pequenas. O Senhor contempla isso. Menos unhas. E mais crianças. Libertas, saudáveis, crescendo num ambiente bom. Amém? Feche os seus olhos. Eu sei que o horário está avançado, mas eu gostaria que ninguém saísse. Eu queria orar com vocês, eu também tenho um vídeo para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês ficassem mais um pouquinho. Só mais 5 minutos, prometo. Dá uma olhada para dentro do seu coração. E pensa lá na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, nas pessoas que trabalham ou estudam com você. Deus sempre nos entrega pessoas de uma maneira mais próxima, num círculo mais próximo. Teu próximo é esse aí, ó. Teu próximo mais próximo. Quem vive debaixo do mesmo teto, quem carrega o seu sobrenome, quem trabalha com você, quem mora no mesmo prédio ou na mesma rua. Quem serve ao Senhor aqui na igreja com você. Quem você tem sido para essa pessoa, para essas pessoas? Você tem sido socorro? Alívio? Resposta? Ou você está ocupada demais com seus próprios conflitos e dores para dar atenção para as dores alheias? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, porque o Senhor voluntariamente deixou a sua glória e encarnou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Obrigada porque o Senhor deu o exemplo. Obrigada, Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nunca mais morra, mas tenha vida eterna. Que a gente entenda o nosso legado e que a gente cuide bem do nosso presente. Repensemos as sementes para que possamos colher no nosso futuro. Nos desprende, Deus, do egoísmo. Nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade e as nossas preocupações demasiadas e totalmente infrutíferas com o dia de amanhã. Nós lançamos sobre o Senhor todo medo
toda dor, toda apatia, desânimo, tristeza. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, ajusta-nos, apruma-nos, põe o teu prumo, Deus, para nos endireitar. E edifica-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lembre-se, o decreto de Deus já foi liberado sobre você. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A auxiliadora vocês já entenderam, que é socorro, que é solução. E você sabe o que significa idônea? Idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. Essa é quem você é. Eu não sei que mentiras você tem ouvido da sua infância, de pessoas, do próprio Satanás. Mas o decreto de Deus sobre a feminilidade, sobre cada mulher, é que nós somos socorro, nós somos alívio, e nós somos aptas, capazes, competentes, e nós somos moralmente corretas. Que você viva a plenitude do decreto de Deus sobre você. Amém?